Nesta segunda-feira, o governador Flávio Dino voltou a conceder entrevista coletiva através das redes sociais. O governador iniciou seu pronunciamento falando sobre uma carta de apoio ao Congresso Nacional, assinada por 20 governadores de estados. Acreditamos muito que os deputados federais e senadores, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal e demais autoridades dos outros poderes, têm ajudado os governadores no enfrentamento da crise sanitária. Por isso, nós subscrevemos esta carta, que foi entregue ao Congresso Nacional, e fazemos questão de sublinhar que não podemos confundir dificuldades com oportunismo político ou mesmo com desespero. Temos que manter a serenidade. Antes de responder às perguntas dos jornalistas, o governador Flávio Dino fez um balanço sobre o aumento no número de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19 no Maranhão. O governador atualizou o número de casos, defendeu a fidelidade dos dados e garantiu que o Maranhão está entre os estados brasileiros que mais realizou testes. Nós já realizamos 4.397 testes. Um número que alguns poderiam dizer que é pequeno, mas é um dos maiores números do Brasil, tanto em termos absolutos, quanto em termos proporcionais à população. O Maranhão é um dos estados que mais realizou testes. E, obviamente, isso significa redução da subnotificação, maior transparência e fidelidade nos dados. Flávio Dino deu informações sobre a queda na taxa de letalidade no estado, dado que representa o número de mortes por complicação da Covid-19. Queda da taxa de letalidade, ou seja, menos pessoas morrendo em face do coronavírus. Nós tivemos inicialmente um crescimento da taxa e depois uma queda continuada da quantidade proporcional de pessoas perdendo a vida com o coronavírus. Isso significa que os investimentos estão produzindo resultados. Isso significa que os nossos profissionais de saúde estão trabalhando com seriedade, porque temos a dimensão da prevenção, temos a dimensão da vigilância, e temos a dimensão da assistência. E quando nós mostramos que menos pessoas, proporcionalmente, estão morrendo de coronavírus, isso é um indicador de qualidade do sistema de saúde. O governador Flávio Dino prestou ainda contas do número de leitos disponíveis no Maranhão e apresentou ações de ampliação da capacidade de atendimento no interior e na região metropolitana. Na coluna, no quadro de lá, as senhoras e os senhores podem ver em azul a estrutura que inicialmente nós preparamos para o coronavírus. Ao todo, 132 leitos de UTI e 120 leitos clínicos, divididos entre a ilha de São Luís e outras cidades do Maranhão, que estão ali. No quadro daqui, as senhoras e os senhores podem acompanhar em verde os leitos que nós já ampliamos nesse período que começamos a enfrentar a pandemia do coronavírus. Vejam em azul a estrutura que nós montamos no início de março e em verde a ampliação que nós já fizemos nesse período de lá para cá, com investimentos em leitos de UTI e também em leitos clínicos. O governador também aproveitou a entrevista ao vivo para anunciar a publicação de um novo decreto. O documento mantém as restrições de isolamento e permanece descentralizando as medidas, facultando aos municípios do interior a decisão sobre o funcionamento do comércio. O novo decreto prevê a reabertura do comércio para o dia 5 de maio e retorno às aulas no dia 12 de maio, além de tornar obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e locais privados de uso coletivo.